Olá, sexto ano, como vocês estão? Estão bem? Estudando bastante? Se preparando? Estudando bastante geografia? Bem, eu espero que sim, espero que vocês estejam gostando. E aqui vai mais um vídeo, o vídeo dessa semana. Na verdade, nós teremos dois vídeos essa semana. Nesse vídeo você vai aprender o conteúdo de orientação no espaço geográfico, certo? E num segundo vídeo, que eu provavelmente vou lançar mais lá para o meio da semana, nós teremos as correções lá daquelas atividades diagnósticas. Ok, vamos lá. Orientação no espaço geográfico. O que exatamente é isso? O que é orientar-se no espaço? Ter um oriente, ter um norte, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste. Todos esses nomes significam alguma coisa para você? Essa imagem significa alguma coisa? Bem, isso aqui é uma bússola. E certamente tem um significado e você vai entender exatamente o que ela é, certo? Bem, vamos lá. Orientação no espaço geográfico. Eu quero que você imagine que você vivia lá no período das cavernas, lá na sua aldeia, com seu grupo de homens que apenas tinham aprendido a rabiscar assim as cavernas e a falar de forma muito rudimentar. E você precisava explicar para um membro de uma outra tribo onde ficava a sua tribo. Será que você conseguiria fazer isso? Olha só. Aqui está a sua tribo, bem feliz, bem contente, certo? E você precisa viajar ou explicar para alguém como chegar no lugar onde você mora. Veja bem que naquela época nós não tínhamos celulares, não existiam bússolas, não existiam sistemas de orientação geográfica, e é aqui que eu quero entrar no assunto com vocês. Num primeiro momento, para que os homens conseguissem se localizar, na verdade, se orientar, determinar direções, era muito comum a utilização de elementos da natureza. Isso, por muito tempo, por muitas gerações, foi dessa mesma forma, certo? Os homens diziam, por exemplo, olha, você vai ladeando o rio, que você uma hora chega onde eu moro. Ou então, você passa pela floresta, depois você sobe o monte e eu moro do outro lado. Normalmente utilizavam-se pontos de referências naturais. Que pontos são esses? Utilizavam-se rochas, grandes rochas, formações de relevo, montes, montanhas, trilhas naturais, ou mesmo trilhas formadas pelo homem, rios, lagos, mares, praias, encostas, qualquer coisa na natureza que servisse de referência. Então era muito comum que se dissesse assim, olha, após este ponto você vira para este lado, você continua nessa direção que você consegue achar o lugar onde eu moro, que você consegue achar um local de caça, que você consegue achar um lugar de água potável, de água limpa. Bem, funciona esse sistema, essa forma de orientação? Até pode funcionar, mas ele vai funcionar assim. As pessoas vão passar muito trabalho para conseguir se orientar, escolher, saber a direção certa que devem tomar. Ao mesmo tempo, a quantidade de erros que podem acontecer são muito grandes, a pessoa pode passar despercebido por algum local, é necessário ter um conhecimento geográfico do local para poder seguir essas orientações, essas instruções. Então eu vou lhes dizer que realmente não é fácil se orientar por essa forma, mas era a forma que os povos primitivos, que as sociedades primitivas, elas tinham para se orientar e tinha que funcionar para eles, porque era a única forma que tinha. Certo? Então o que se fazia? Se usavam grandes rochas, relevo, rio, lago, encostas, qualquer coisa que fosse diferente no cenário, que se destacasse, era possível ser utilizada para explicar as direções, beleza? Ok, mas agora eu lhe pergunto o seguinte. E se você estivesse, por exemplo, navegando no meio do mar? No meio do mar, gente, não tem árvore, não tem floresta. No meio do mar não tem referências geográficas, referências no espaço, referências naturais, não tem ponto de referência no mar. Não tem um rio para seguir o caminho. Não tem, por exemplo, uma floresta para atravessar, não tem relevo para você ver. O máximo que você vai ver são algumas ilhas, mas dependendo do ponto do mar, as ilhas estão absurdamente distantes. E se você estivesse no meio do mar, como você se orientaria? Como você descobriria a direção certa? Notem que quando a gente está falando de orientação, a gente está falando basicamente de direção. Como achar a direção correta? Vamos mais além. Se você estivesse em uma caravana no meio do deserto, atravessando de camelo ou de cavalo, como se orientar? No meio do deserto até existem alguns pontos de referência, como oásis, só que também ficam muito longe. O máximo que você vai achar é areia
areia e um pouco mais de areia e alguma vegetação espalhada. É muito difícil você se orientar dessa forma. E aí, como fazer? Como achar esses locais? Notem que por muito tempo, enquanto o homem não desenvolveu um sistema de se orientar, tanto desertos quanto mares eram praticamente intransponíveis. O homem não conseguia passar de um lado para o outro porque simplesmente ele não tinha uma forma de saber a direção correta do caminho que ele deveria tomar, certo? Mas a sociedade foi evoluindo, os homens foram ficando cada vez mais espertos e começaram a perceber que o sol sempre nascia no mesmo lado, sempre se punha no mesmo lado. Algumas estrelas sempre nasciam mais ou menos na mesma posição, se punham na mesma posição. Então começaram a notar que, além dos pontos de referência terrestres naturais, também era muito possível utilizar o próprio Sol, as próprias estrelas, a Lua, como pontos de referência. E aí nós saímos disso aqui, pontos de referência naturais na superfície terrestre, e passamos para orientação pelo Sol e também orientação pela Lua e as estrelas. Notem que aqui na orientação pelo Sol, certo? Nós temos o Sol nascendo sempre no leste, então o leste é a nascente do Sol, ele faz toda a sua trajetória aparente pelo céu, e ele vai se pôr sempre no oeste. Desta forma, tem aquele truquezinho geográfico para a gente se localizar. Se a gente esticar bem as mãos, ambos os braços, e pôr o braço direito do menino, tá vendo? Na direção de onde o Sol nasce. O esquerdo exatamente na direção de onde o Sol se põe, aproximadamente ao norte, a frente estará ao norte e aproximadamente as costas estarão ao sul. Notem que a sociedade já começou a evoluir nesse quesito e ela já começou a perceber que existia um padrão no nascer e no pôr do Sol, e se existia um padrão, nós poderíamos nos orientar através desse padrão. E assim surgem os pontos cardeais. Que pontos são esses? Nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste, certo? Com o nascimento dos pontos cardeais, surge então a rosa dos ventos. Aqui nós temos a rosa dos ventos na sua forma mais básica. Nós temos o norte, nós temos o leste, nós temos o sul, nós temos o oeste. Isso é uma rosa dos ventos, certo? Aqui estão representados apenas, grave bem isso, apenas os pontos cardeais. São os pontos mais importantes. Norte, sul, leste, oeste. Você vai ver algumas vezes, algumas bússolas ou algumas rosas dos ventos, que o norte e o sul aparecem com a letra N e a letra S maiúsculas, mas o leste aparece com a letra E e o oeste com a letra W. Também está certo. Mas como assim certo, professor Robson? Leste com a letra E, o que tem a ver? É porque essas rosas dos ventos que aparecem o E e o W, elas estão em inglês. Então é o East e West. Sabe aqueles filmes do Velho Oeste ou de Western? Ou seja, o ponto mais a oeste. Então pode ser um W e aqui pode ser um E. Só não pode misturar. Se vai usar o W aqui, tem que usar o E aqui. Se vai usar o O aqui, tem que usar o L aqui. E o norte e sul nunca muda, porque mesmo em inglês é North and South. Ou seja, norte e sul. Beleza? Somente esses pontos já são suficientes para que você possa se orientar no espaço geográfico? Não, não são suficientes. Porque imagine o seguinte, você não está querendo ir para o norte e nem para o leste. Você quer um caminho que fique intermediário ao norte e o leste. Mas daí você vai dizer assim, mas não existe um ponto cardeal entre o norte e o leste. Não. Realmente, não existe ponto cardeal entre o norte e entre o leste. O que existe então? Vamos lá. Existem os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Certo? Entre o leste e o sudeste, nós temos o sudeste. Entre o oeste e o sul, nós temos o sudoeste. Entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Notem que a primeira letra a ser utilizada é sempre norte ou sul. Então é noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. Não importa em decorar esses nomes agora, porque você verá no texto e aí sim você vai decorá-los.
é muito importante que você saiba esses pontos, caem em prova. Então, vamos estudar, vamos nos atentar à Rosa dos Ventos. Mas aí eu pergunto, são os únicos pontos que existem? E se eu quiser aqui uma distância intermediária entre o norte e o nordeste, existe? Entre o leste e o sudeste, existe? Claro que existe. Aí nós vamos entrar nos pontos subcolaterais. E aqui eu já fiz questão de trazer o padrão dessa Rosa dos Ventos um pouco diferente das outras duas que nós tivemos, porque essa traz os nomes completos. E aí eu quero passar os nomes para vocês. Então vamos lá. Novamente temos o norte, leste, sul, oeste. Aí aqui nós temos o nordeste e o noroeste, sudoeste e sudeste. E agora nós temos os pontos subcolaterais, que são norte, nordeste, norte, noroeste. Oeste, noroeste, oeste, sudeste. Sudeste, sudoeste, sudeste, sudeste. Olha, não enrolem, tem uma letra a mais aqui. Sul, sudoeste, sul, sudeste. Até falei errado agora há pouco, peço desculpas. Nós temos o leste, sudeste, leste, nordeste. Você vai notar que para formar os nomes dos pontos subcolaterais, nós temos o nome do ponto cardeal, seguido do nome do ponto colateral, ou seja, norte, nordeste. É o ponto que fica entre o norte e o nordeste. Leste, nordeste, é o ponto que fica entre o leste e o nordeste. E assim vai. Leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste, norte, noroeste. E consegui falar todos os nomes, certo? Veja bem, que quando você aprende isso, você já está praticamente aprendendo a orientar-se pela Rosa dos Ventos. Hoje em dia, atualmente, nós temos muitas ferramentas que podem ser utilizadas. Você viu que é possível se orientar pelo Sol, mas se estiver nublado, como é que você vai conseguir? É possível se orientar pelas estrelas, mas se estiver nublado, como você vai conseguir? Simples. Hoje nós temos aparelhos como a bússola. A bússola é essa ferramentinha pequena, cabe na palma da mão. E a sua agulha aponta sempre para o norte magnético, aproximadamente para o norte. Então você segura ela na mão e você vai rodando até que a ponta dessa agulha esteja perfeitamente alinhada com o norte. Quando isso acontecer, você já vai estar achando também o sul, o leste, o oeste, o sudoeste, sudeste, nordeste, noroeste, todos os graus que forem possíveis. A bússola, graças a ela e alguns outros instrumentos como o astrolábio, por exemplo, é que foram possíveis as grandes navegações. Se não houvesse esse aparelhinho tão pequenininho aqui, provavelmente a nossa cultura seria absurdamente diferente, porque Pedro Álvares Cabral talvez não teria chegado no Brasil, provavelmente não teria chegado, e hoje a história seria outra. Então, a bússola é um instrumento muito importante, vale lembrar que foi muito utilizada pelos europeus nas grandes navegações, mas foi inventada pelos chineses. O povo chinês ele inventou muita coisa. Inventou a bússola, inventou o sismógrafo, inventou o papel, inventou a pólvora. Muitas coisas foram inventadas pelos chineses. Além da bússola, nós temos, claro, instrumentos mais modernos como o GPS. O GPS é esse aparelhinho que a gente utiliza e ele consegue dizer exatamente em qual ponto da superfície terrestre nós estamos. Então, além da orientação, ele nos dá a localização, que vamos aprender mais tarde. O GPS ele usa um sistema de satélites. Sempre pelo menos 3 satélites estão coletando e triangulando a nossa posição e por isso consegue dizer em qual ponto da superfície terrestre nós estamos. Além do GPS, nós temos também os GPS de celular. GPS de celular, gente, aqui nós temos o Google Chrome, o Google Maps, e aqui nós temos o Waze, são exemplos, são os mais famosos GPS que são utilizados hoje em dia. Só que eles não são GPS no sentido real, no sentido desse GPS aqui. Por quê? Porque eles nem sempre estão utilizando satélites para triangular a nossa posição. Eles usam um sistema bem mais complexo, que vai envolver aí pontos de Wi-Fi, vai envolver outros usuários, envolvem várias coisas para triangular a nossa posição e para dizer onde nós estamos, certo? Pessoal, esse é um vídeo um pouco mais curto mesmo, espero que você tenha gostado, tenha aprendido sobre orientação. Lembre como é que era feita a orientação antes
do desenvolvimento, da invenção dos pontos cardeais, depois começou-se a orientar-se pelo Sol, pelos astros, pelas estrelas, pela Lua, depois vieram a bússola, muito mais tarde veio também o GPS, certo? Nesse meio tempo surgiram os pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais. Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar é que nós não temos necessariamente que ou ir para, por exemplo, o norte, ou oeste, ou sudoeste, ou aqui no meio, aliás, sudoeste não, noroeste, aqui no meio, por exemplo, norte e noroeste. Existem infinitas direções que podemos tomar, certo? Aí nós vamos entrar em algumas classificações um pouco mais precisas, usando minutos e segundos, mas não é esse o conteúdo para a gente agora, ok? Voltando aqui para o finalzinho, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like. Se você é meu aluno, deixe o seu nome aí embaixo, a sua turma e a sua escola. Caso você não seja meu aluno e quer deixar um comentário, quer deixar uma crítica, uma sugestão, um elogio ou mesmo uma dúvida, não tem problema, poste nos comentários que eu vou ver e assim que possível eu vou responder, ok? Espero que todos tenham gostado. Tchau, 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 tchau e até a próxima aula, minha gente.